Olá, eu sou a professora Terezinha Brandão, trabalho no Centro de Formação Padre José Anchieta da SEDUC. Hoje abordaremos a temática sobre sentir juntos. Essa temática, ela faz parte da temática sobre os impactos emocionais no período de estiagem. No período de estiagem, todos nós passamos por muitas dificuldades, né? A questão da seca, a questão como você vivia antes, a acessibilidade para ir à escola, estão vivendo num momento bem diferente. Então, precisamos sentir juntos. Quando falamos sentir juntos, isso nos remete a quê? Remete à empatia. A empatia é colocar-se no lugar da outra pessoa, buscando pensar, sentir do lugar em que essa pessoa se encontra, sem julgar ou atribuir qualquer tipo de valor. Isto é empatia. Eu não vou sentir exatamente o que o outro sente, mas eu vou tentar entender, me colocar e tentar sentir a posição em que ele está, sem julgar. A empatia tem várias características. As principais características da empatia é a habilidade de considerar a perspectiva de outra pessoa como verdade. O que significa isso? Isso significa que eu não vou desacreditar do que a pessoa está falando, porque ela fala com os seus sentimentos, com a sua vivência. Então, cabe a mim acreditar o que ela está falando do ponto de vista dela, daquilo que ela acredita. Então, esta é a primeira habilidade, considerar a perspectiva do outro como verdade. Uma outra habilidade de uma pessoa empática é saber ouvir. Você sabe ouvir? Então, ouvir é muito importante, ouvir a necessidade do outro, ouvir, não só escutar, mas ouvir atentamente, ouvir ativamente, demonstrando interesse pela situação do outro, se colocando sempre à disposição dele, tentando ajudá-lo. A próxima característica é reconhecer as emoções em outra pessoa. O que é isso? Você é capaz de identificar uma pessoa quando ela está triste, ou ela está alegre, ou ela está num momento de angústia, está num momento de tristeza profunda. Isso é identificar. Sou capaz de ver isso olhando para o outro quando eu olho atentamente para ele, quando eu observo. Então, isso é reconhecer as emoções em outras pessoas. Também é muito importante conseguir passar essa informação, conseguir se comunicar com essa pessoa. Se comunicar com esta pessoa de uma forma que ela entenda, porque nem todas as pessoas vão entender as coisas da mesma forma que nós. Então, é importante usar uma linguagem de uma forma que essa pessoa venha entender o que eu estou falando, para que eu possa ajudá-la. Você, que está aí do outro lado, você é estudante, você pai de estudante, você professor, pedagogo, você da comunidade escolar. Você se considera uma pessoa empática? Quer ser uma pessoa empática? Vamos refletir sobre isso? Geralmente, você dá atenção às pessoas ao seu redor, no seu dia a dia, no seu trabalho, um colega, um vizinho, você dá atenção? Você se importa quando um colega precisa de ajuda? Isso lhe incomoda? Isso lhe dá vontade de ajudar? Você tem o hábito de fazer doações? Se é capaz de se desfazer de algo para tentar ajudar alguém? Você tem respeito, o sentimento do outro?
Ou você simplesmente ignora? Ah, isso é problema dele, que está passando por isso. Ou você tem respeito, você escuta, é capaz de ouvir esse sentimento do outro? Você é capaz de ouvir sem fazer julgamento? Porque quando fazemos julgamentos, nós julgamos com os nossos conceitos. Você, que está aí do outro lado, você se considera uma pessoa empática? Vamos refletir sobre isso. Então, refletindo sobre essa situação, considerando a situação da estiagem que nós estamos vivendo durante todo esse processo do dia a dia, dessas dificuldades que vocês estão enfrentando no dia a dia para ir para a escola, para se transportar, para comprar alimentação. Você está atento ao outro para tentar ajudar, ouvir, caminhar com ele? O que você pensa sobre isso? Precisamos ser empáticos. Daniel Goleman, psicólogo, que estuda a questão do comportamento humano, das emoções, da emoção, da inteligência emocional, ele destaca 3 tipos de empatia. A primeira empatia que ele destaca é a empatia cognitiva. O que é isso? Quando estamos falando de cognição, estamos falando de conhecimento, né? Da forma como nós adquirimos o conhecimento, de conhecimentos que nós temos, está falando de inteligência, está falando de cognição. Cognição é isso. Então, a primeira empatia que ele coloca é a cognitiva. O que é isso? É entender o outro, entender como o outro vê o mundo. Será que nós vemos o mundo todo da mesma forma? Com certeza não. Cada um de nós vê o mundo de uma forma diferente. Então, para eu praticar empatia, eu tenho que ver o mundo do outro, ver o mundo do outro da forma que ele vê, considerando toda a sua vivência, seus valores, aquele ponto de vista que ele está vivendo. Então, assim, eu vou poder ajudar o outro, falar de um jeito que ele compreenda. Muitas vezes nós falamos, mas não conseguimos alcançar o outro. A outra tipo de empatia que o Daniel Goleman traz é a questão emocional. Estamos falando muito de emoções hoje. Então, é empatia emocional. Entender o que o outro sente, porque eu também sinto. O que é isso? É que eu vou entender, eu vou sentir tudo que o outro sente? Não. Entender o outro como ele sente, né? Isso é empatia emocional. Ficar do ponto de vista do outro. E ele traz também a preocupação empática. O que é uma preocupação empática? É preocupar-se com o outro para que ele sinta-se apoiado e protegido. Hoje nós já falamos aqui sobre a questão da proteção, a questão de estar ao lado do outro, a questão de ver o outro da forma que ele vê. Ele está passando por necessidade. E nós, que vamos praticar a empatia, temos que ter a sensibilidade de estar olhando o outro do ponto de vista em que ele está. Onde que ele está vivendo, o momento que ele está vivendo, os sentimentos que ele está sentindo, e tentar ajudar do ponto de vista que ele está, da situação em que ele está vivenciando, das emoções que ele está sentindo. Eu posso praticar empatia a partir do momento em que eu me sensibilizo com o outro, tento ouvir o outro e tento ver a situação que o outro se passa. E, livre de julgamentos, livre de crenças, eu me disponho a ajudá-lo. Então, estamos encerrando aqui esse momento, porém, deixando essa reflexão sobre a questão da empatia, nesse momento tão difícil que é a estiagem.
e que todos nós podemos praticar a empatia, desde que estejamos interessados em fazer a nossa parte. Aqui está o nosso contato, cepandigital@educação.am.gov.br. Muito obrigada pela oportunidade, espero ter contribuído com esta reflexão sobre a empatia com vocês. Muito obrigada.